Sentadinhas, fecha os olhos. Senta da forma mais confortável, tá? Vai começando a alinhar a sua coluna, relaxando os ombros, relaxando o rosto. Faz esse giro com os ombros para trás, para baixo. Abre aqui um pouquinho a boca, relaxa bem essa região do maxilar. Faz pelo menos 3 respirações profundas antes da gente continuar. Sentindo esse caminho do ar na inspiração, crescendo lá de baixo, subindo todo o tronco até lá nos ombros e solta o ar de cima para baixo. Faz o caminho de volta. Inspira de baixo para cima, exala de cima para baixo. Mais uma respiração profunda, de baixo para cima, exala os ombros lá para a pelve. E aí sim a gente traz as mãos unidas e a gente vai começar a friccionar aqui uma mão com a outra. E a gente vai fazer isso com uma certa intensidade, até que você sinta que as mãos ficaram um pouquinho mais quentinhas. Quando já estiver quentinho, bom para você, faz uma conchinha e pousa sobre os seus olhos. Relaxa os seus ombros. Faz mais uma respiração bem longa, bem profunda. Vai observando essa troca de temperatura da sua mão com o seu rosto. Vai permitindo que os seus olhos descansem aqui nesse escurinho. Pode manter os seus olhos fechados e vai devagar voltando uma mão juntinho da outra e esfrega novamente uma mão com a outra. Volta a fazer um calorzinho. Com vontade, até sentir que ficou quentinho, ficou mais quentinho, faz de novo. Conchinha com as mãos atrás agora lá nos ouvidos. Sente realmente como uma conchinha que observa que a gente amplia a audição, observa os sons, não tensiona os ombros, respira bem grande, bem profundo. Pode manter os olhos fechados e uma última vez, esfrega uma mão na outra. Observa a diferença da sua audição agora sem as mãos. Deixa ficar bem quentinha. E mais uma vez, as mãos em concha. Vou encaixar lá no pescoço aqui, fechando na sua garganta. Relaxa os cotovelos, relaxa o braço. Se concentra no toque da mão com o pescoço, textura da sua pele. Talvez você consiga sentir o pulsar do coração. Continua com seus ombros relaxados.
E a gente vai de pouquinho em pouquinho convidando a nossa atenção, a nossa presença para o corpo. Desfaz as mãos, descansa elas em cima dos joelhos. Mais uma respiração profunda, trazendo essa intenção de se escutar, se conectar. Então a gente vai unir de volta as mãos e vai entrelaçar os dedos. Vamos começar a abrir lá na frente. Abrir bem a palma da mão. Arredonda um pouquinho bem lá no topo das suas costas. Sentindo as suas escápulas se afastando. E na inspiração vamos começar a crescer, crescer, crescer. Aponta a palma da mão lá para o teto. Dá uma boa espreguiçada aqui, como se alguém estivesse puxando os seus braços lá no alto. Sustenta aqui, respira. Afasta na lateral. E a gente vai vir trazendo os braços na linha dos ombros, na linha dos ombros. As mãos, ó, pode flexionar um pouquinho os braços. Palma da mão virada para fora. A gente vai fazer um movimento como se estivesse empurrando uma parede que está fechando aqui na lateral. E eu quero abrir muito a minha mão. Então, aponta bem os dedos lá para o teto. Pode ser que seja levemente dolorido. Relaxa aqui os ombros e continua empurrando, empurrando, empurrando. E eu vou com o meu dedão da mão começar a virar para baixo, ó. O dedão puxa o movimento. Eu vou virar para baixo. Tô rotacionando lá no ombro. Isso. Inspira, volta. Agora o dedo mindinho vai puxar lá para trás. Eu vou girar até os dedos talvez apontarem para baixo. Continua empurrando essa parede. Tenta trazer o braço na linha do ombro. Boa, volta, pontinha do dedo lá para cima e relaxa. Desfaz. Observa aqui a diferença. Antes a gente estava fazendo uma tensão aqui nos ombros e agora solta. Vamos continuar trazendo atenção para essa região dos ombros. Inspirando, eu vou a todo o tempo da inspiração levar meus ombros grudadinhos lá nas orelhas. Eu vou segurar aqui, tensionar mesmo. Inspira, 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 inspira até não caber mais ar. E aí eu vou soltar o ar pela boca e eu vou soltar completamente o ombro. Vou deixar ele cair, beleza? Pai, se tiver muito desconfortável sentar aqui com a perna cruzada, deixa o pé um pouquinho mais para frente, tá? Para você relaxar um pouquinho a perna. Isso. Inspira, vai tensionando. Inspira, 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 inspira. Cola os ombros lá nas orelhas e soltando o ar de uma vez só pela boca. Relaxa. Boa. Mais um ciclo. Inspira. Inspira, inspira, inspira. Tensiona aí. Solta. Despenca o ombro. Perfeito. Só mais uma vez. Inspira. Deixa a mão lá em cima da perna. Isso aí. Lá no alto. E solta. Relaxa. Boa. Relaxa. Os braços entrelaça de novo. Empurra lá na frente. Solta o ar. Arredonda um pouquinho a coluna. Inspira, empurra lá no alto. Cresce, cresce, cresce. Espreguiça. Vem com a mão entrelaçada lá atrás da cabeça. Abre um pouquinho o cotovelo, abre um pouquinho o peito. Inspira de peito aberto. Soltando o ar, volta o olhar à frente e vai começando a levar só o queixo lá no peito. Coluna alinhada, a mão tá te ajudando aqui a puxar um pouquinho a cabeça, levar o queixo lá no peito. Boa, relaxa os ombros.
Volta o olhar à sua frente. Cruza as duas mãos aqui, ó. Busca a sua clavícula. Só para você apoiar a mão aqui nessa região. Faz uma pressãozinha para dentro e para baixo e vai elevando o queixo. Inspira, exala, volta o olhar à sua frente. Relaxa as mãos nos joelhos. Orelha lá na direção do ombro. Tirar aqui, ó, a minha mão. Acho que é a mão esquerda de vocês. Levantem a mão esquerda para eu ver. Isso, a mão esquerda de vocês. Vou lá na orelha direita. Vou puxar aqui por fora. Vou só dar uma puxadinha a mais aqui. Deixa crescer esse espaço entre o seu ombro e a orelha. Ó, cuidado com a cabeça para baixo aqui. Olha bem para frente. Isso. Inspira e na próxima exalação, aí sim eu vou virar o meu queixo lá na direção da axila e eu vou puxar de novo agora, alongando um pouquinho mais lá atrás do pescoço. Respira bem grandão aqui. Leva a respiração para essa região da cervical. E volta a cabeça, volta o braço. Oposto. Agora a orelha direita vai só relaxar lá na direção do ombro. Observa que meu ombro está relaxado, tá? Eu não estou grudando o ombro na orelha. Ombro relaxado, a orelha está buscando o ombro. Relaxa, relaxa a boca, deixa a cabeça pendurar. E ao mesmo tempo que a gente está crescendo aqui de um lado, o outro lado está bem relaxadinho. Se quiser intensificar, leva a sua mão direita lá na orelha esquerda e vem puxando um pouquinho mais a cabeça nessa lateral. Excelente. Tenta manter o peito aberto, os ombros relaxados. Inspira, solta o ar, vai virando o queixo lá na direção da sua axila e puxa a cabeça um pouquinho mais atrás. Respira profundo. Inspira, desfaz. Volta para o eixo. Leva as mãos lá atrás, vamos descruzar as pernas, dá uma mexidinha nas pernas, deixa elas soltinhas, deixa o sangue circular de volta. Leva a atenção lá para os seus pés, desenha uns círculos bem grandões com os pés. Círculos grandões para fora, para dentro. Movimenta também na linha aqui os seus joelhos, o seu quadril. Deixa a perna bem molinha, bem, um movimento bem amplo. Volta aqui pro eixo, faz uma pontinha de pé. Deixa alongar toda essa parte da frente do pé. Um pezinho bem de bailarina, bem na pontinha do pé. E agora um pé bem ativado. Com o pé bem ativado, afasta também cada dedinho do pé. Faz um pezinho de yoga, assim. Tem uma distância em todos os dedos estão afastados. Boa. Vem flexionando as suas pernas. A gente vai deitar rapidinho. Então, deixa um espacinho atrás de você, se desenrola para deitar. Deixa os pés no chão, o pé afastado na largura do tapete. Se você não está no tapete, deixa ele afastadinho assim, mais largo que o seu quadril. E a gente vai só dar uma mexidinha aqui na bacia, nos joelhos, deixa eles caírem para um lado e para o outro. Pode levar seus braços lá para trás. Vai dando uma espreguiçada cada vez que os joelhos caírem para um lado. Espreguiça, espreguiça. Se você quiser coordenar com a sua respiração, você pode inspirar elevando o joelho e solta o ar, deixando eles caírem. Próxima vez que seu joelho cair para o lado direito, deixa um pouquinho ficar. Vai vendo se a perna vai cedendo.
Se os joelhos vão ficando mais pertinhos do chão, principalmente ali o joelho esquerdo vai estar voando mesmo. Só relaxa. Volta o joelho lá em cima, inspirando. Solta o ar, deixa eles caírem para o outro lado. Deixa o pé exatamente onde ele está, afastado mesmo. Só deixa o joelho cair para o outro lado. Boa, vai deixando ceder o quadril, leva a respiração lá para o abdômen. Excelente. Vai voltando devagarinho os joelhos. Voltei lá em cima. Vou abraçar os dois joelhos e vou balançar. Direita, esquerda, direita, esquerda. Massageia as suas costas. Relaxa os ombros lá no chão. Relaxa a cabeça. Volta aqui para o eixo, vai parando de movimentar. A gente vai abraçar só a perna esquerda e eu vou esticar a perna direita lá no chão. Se abraçar aqui pela canela for desconfortável para o seu joelho, levanta aqui ó, e segura atrás da coxa. Vê o que que é melhor para você. Eu quero esticar muito essa perna que está lá no chão e abraçar bem o joelho esquerdo. Na próxima inspiração, eu vou ativar o abdômen e eu vou levar a testa lá na direção do joelho. Tirei também os ombros do chão. Talvez dê para você tirar essa perna direita do chão. Ela vai ficar voando. Testa lá no joelho, perna ativada, a panassa segura aqui. Na próxima exalação, eu quero que a gente role lá para frente. Então, essa perna vai puxar você. Vai apontando esse joelho esquerdo lá para o teto, os braços vão estender e a perna vai te puxar para você sentar. Boa, boa. Cheguei aqui, se ajusta, busca os seus isquios no chão, ativa a sua perna direita, pezinho ativado. Segura, abraça o joelho esquerdo para você alongar a sua coluna. Segura com a mão direita no joelho esquerdo e vem trazendo o tronco todo para o lado esquerdo. Eu vou torcer, apoiar a mão esquerda lá atrás, abrir bem nessa região da torácica, bem na região do plexo. Se for possível, leva o seu olhar lá por cima do seu ombro esquerdo. Lindos, perfeito. Leva o umbigo bem para dentro, para cima, vê se dá para torcer um pouquinho mais na exalação. Isso. E quem está tensionando os ombros, relaxa, relaxa os ombros, isso. Afasta eles das orelhas. Perfeito. Devagarzinho a gente vai voltar. Primeiro o olhar à frente, depois o tronco. Observa se você relaxou aqui, ó, a perna direita. Mantenha ela ativada. Sente a patela do joelho ativada, a coxa ativada. Relaxa agora a sua perna. Vou virar de frente para vocês. A perna esquerda vai relaxar para o chão. O pé ele pode ficar aqui pertinho do joelho, pode ficar lá pertinho da sua virilha. Vê o que que é mais confortável para você. Busca os seus isquios, inspira, soltando o ar, vem caminhando com a mão à sua frente. A gente vai tentar se entregar aqui para cima da perna direita, mantendo o pé direito ativado, tá? Dedão do pé olhando lá para o teto. Vai sentir bem a posterior da perna, a região da sua lombar. Relaxa a cabeça. Você pode deixar as mãos no chão, você pode segurar aqui na sua panturrilha, puxar um pouquinho o tronco para frente, para baixo. Se você alcança o pé, pode segurar lá no pé. É importante aqui a gente ir direcionando os cotovelos para o chão, porque isso vai ajudar a gente a abrir o peito e afastar o ombro da orelha. Não quero tensionar o ombro. Isso. Flexiona um pouquinho o braço, levando o cotovelo na direção do chão. Respira profundo.
Tenta entregar o corpo aí um pouquinho, fechar os olhos. Na próxima inspiração, leva o queixo no peito, começa a se desenrolar, se desenrolar, se desenrolar. E a gente volta, coluna alinhada. Volta essa perna aqui, abraça, segura na perna, vai entregando o tronco lá atrás, ó. Ativa a perna que tá no chão, a gente vai deitar de novo. Deitei. E abracei de novo os dois joelhos. Uma mão em cada joelho. Eu vou agora desenhar círculos para um lado, para o outro. Vai massageando a sua lombar. Relaxa o abdômen, relaxa os ombros. Volta para o eixo. Leva de volta os pés no chão. Deixa aqui pertinho do quadril. Braços ao longo do corpo. Gira o ombro bem para trás e para baixo. Começa a encaixar a sua bacia no chão. Sente que a sua lombar está tocando o chão. Ativa o glúteo e inspirando, a gente vai entrar em Setubandasana na meia ponte, empurrando o quadril lá para o alto. Ativa bem o glúteo. Leva a respiração para o abdômen. Sente que a gente está querendo levar o peito lá na direção do nosso queixo, empurrando para trás e para o alto. Cuida agora para não virar a sua cabeça de lado, idealmente para não machucar a cervical. Respira profundo. Na próxima exalação, a gente vai se desenrolar. A lombar vai ser a última a chegar lá no chão. Chegou lá no chão. Tira perna direita agora, braço, joelho. Estende a perna esquerda lá no chão, bem baixinho. Primeiro a gente faz aqui pé de bailarina nas duas pernas. E eu vou esticar bem a perna esquerda e abraçar bem a perna direita. Tenta relaxar os ombros para o chão. Na próxima inspiração, eu vou ativar o abdômen, levando a testa lá na direção do joelho. Tirei os ombros do chão. Talvez dê para tirar também a perna esquerda do chão. Isso, sustenta aqui. Lombar tá toda no chão. Segura. Na próxima exalação, esse joelho vai começar a apontar lá para o teto e vai me puxar lá para frente. Eu vou sentar, abraçando o joelho. Boa. Busca os seus isquios, se ajusta se você precisar, para a gente sentar com a coluna bem alinhada. Deixa o pé esquerdo bem ativado. Mão esquerda segura na perna direita. Usa aqui esse apoio para você tracionar, girar o tronco para o lado direito. Mão direita lá atrás. Torce, olha por cima do ombro. Aprofunda a sua exalação. Tenta levar o olhar lá atrás. Se a sua perna esquerda dormiu, acorda ela, ativa o pé, toda a perna ativada. Mais uma inspiração e na próxima exalação, aprofunda a torção, tenta girar um pouquinho mais. Coluna crescendo todo o tempo. Boa. Inspira, retorna o olhar à frente, retorna o tronco, deixa a perna direita cair para uma lateral. E eu começo a entregar lá na frente. Já no Sirsasana, nessa postura, a gente está buscando a proximidade da testa lá do joelho. Buscando. Pode ser que a gente esteja bem longe ainda. Nenhum problema. Pé ativado e eu vou entregar meu tronco. Posso usar minha perna aqui de apoio para me segurar, puxar. É legal a gente fazer essa entrega para frente e depois para baixo. Relaxa, desgruda os ombros das orelhas. Relaxa a cabeça.
Boa, boa, excelente. Inspirando, cola o queixo no peito e vai devagar se desenrolando, voltando a ficar sentadinho, flexionando agora as duas pernas. Vou deixar os dois pés no chão, na largura do meu quadril. Não tá muito pertinho de mim, ó, tá um pouquinho mais lá na frente. E eu vou apoiar as mãos lá atrás, ó, atrás do quadril, dedos da mão virados para frente. A gente vai começar a mobilizar aqui e distribuir a força. Eu tô sentada. Eu quero começar a tirar o quadril do chão. Pode ser que isso para você hoje já seja muito forte. Então só experimenta levar o peso para sua mão e tirar o quadril do chão. E volta. Só isso. Tira um pouquinho e volta. Se para você tá legal, tá tranquilo fazer isso, eu vou tirar, eu vou levar o quadril lá pertinho do pé, vou apoiar de volta o quadril no chão, vou levantar e voltar lá pertinho da mão. Só isso, uma gangorrinha. Tira, vai lá na frente, eleva, vai lá atrás. Mais uma vez, eleva, vai lá na frente. Elevo, vou lá atrás. A mão e o pé no mesmo lugar. Tira aqui um pouquinho a mão, se o seu punho está dolorido, entrelaça uma mão com a outra, faz um rolinho só para tirar a pressão daqui. Se você está sentindo dor no punho, não repete agora, tá? Se for uma dor de articulação, né? Não muscular. Pousa de volta a mão lá atrás. E agora a gente experimenta entrar na mesa completa. Mão lá atrás, ativa, força no core e eu vou me empurrar. Se possível, eu vou vir tentando trazer aqui o quadril na linha do joelho, ombro na mesma linha e o olhar lá para o teto. Leva o umbigo para dentro e para cima. Ativa o glúteo, sente todo o corpo aqui firme, sustenta, respira profundo. Não vai deixando o joelho cair lá para fora, não. Segura na linha do quadril. Boa. Mais uma respiração. Solta o ar devagar, leva o quadril lá atrás, pertinho das mãos. Excelente. Perna de borboleta, pés juntinhos afastados do quadril. Entrega o tronco lá para frente. Relaxa a sua cabeça. Independente de onde você consiga soltar aqui o corpo, relaxa a cabeça. Descansa um pouquinho. Boa. Se desenrola e a gente vai ficar de pé da melhor forma para você. Se quiser, pode trazer o pé pertinho aqui, passar por cócoras. Depende da sua amplitude, da sua prática, se você tiver esse lugar, só para a gente ficar de pé. Eu tô usando o tapete aqui nessa linha, eu vou ficar aqui bem no meio do tapete. Se você tá usando ele assim também, pode ficar bem no meio. Se você tá de frente para a câmera, pode ficar na ponta, não tem problema. Deixa os pés mais ou menos na largura do seu quadril. Firma os pés no chão. E antes de dar seguimento aqui para essa sequência, eu quero trazer essa consciência dos bandas, né? Que são essas ativações que a gente faz quando eu falo umbigo para dentro, para cima. Eu vou chegar para frente só para ver vocês. Umbigo para dentro, para cima, a gente está ativando o Dhyana Bandha, que é esse centro energético aqui bem na base, né, do abdômen. E tem o Mula Bandha, que a gente ativa muito também, que é a contração do períneo, como se estivesse segurando o xixi. Então, aqui agora de pé, eu quero só que vocês experimentem a ativação de Mula Bandha. Segura, ativa o assoalho pélvico como se estivesse segurando a vontade de fazer xixi. Vocês vão ver que tem uma força aqui que sobe, que segura tudo aqui bem na base. E relaxa. Inspira, ativa e relaxa.
Mais uma vez, inspira, ativa, relaxa. Agora, o Uddiyana Bandha, aqui no meio. Normalmente a gente fica assim, ó, com a barriguinha soltinha. O Uddiyana Bandha, eu vou levar meu umbigo lá para dentro e para cima, como se eu estivesse querendo mesmo dar aquela posada, encolher a barriga. Umbigo para dentro e para cima. Se eu junto o Uddiyana Bandha com o Mula Bandha, umbigo para dentro e para cima, contrai o períneo. Observa, por mais que seja, pode relaxar. Por mais que de início seja estranho, né, a gente sinta que faz um esforço muito grande para manter essa ativação, ao longo da prática isso vai se tornando mais natural. E isso vai te ajudar a proteger toda essa região e preparar o corpo para os asanas, para a gente conseguir alcançar mais amplitude, com segurança e protegendo aqui o quadril. Então, com os pés no chão, Tadasana, postura da montanha, tenta fazer um pouquinho dessa ativação. Contrai o assoalho pélvico, contrai o umbigo para dentro, para cima. Continua respirando, a respiração flui aqui do tórax, do plexo para cima. Inspira, soltando o ar. Vamos começar a escorregar o braço esquerdo pela perna e o braço direito vai subir. Esse é o movimento do macaquinho. Inspirando, eu vou voltar para o eixo. Soltando o ar, escorrego o braço direito e elevo o braço esquerdo. Inspira e volta. Experimenta esse movimento com a ativação dos bandas. Inspira, exala. Observa como a ativação te permite soltar o quadril lá para o outro lado. Inspira, exala. Inspira, mais uma vez para cada lado. Exala, escorrega a mão esquerda pela perna, eleva o cotovelo direito. Inspira, exala. Boa, inspira, volta. Mantém a ativação o quanto for possível e traz agora as mãos na linha dos seus ombros, mãos para frente. Deixa todos os dedinhos bem coladinhos, bem juntinhos. A gente vai entrar em Utkatasana, na postura da cadeira. Daqui eu vou começar a flexionar o joelho. Tô levando o bumbum lá para trás. O bumbum tá indo para trás e o braço tá indo lá para frente. Isso vai te dar aqui um bom contrapeso para você descer um pouquinho mais. Direciona o peso lá para o calcanhar. O pé tá todo no chão, mas o peso tá lá no calcanhar. Segura aqui, ótimo para a gente fortalecer o joelho. Umbigo para dentro, para cima. Força. Mais uma respiração aqui profunda. E na próxima inspiração, eleva aqui as pernas, estendem e eu vou levar o braço lá em cima. Vou afastar um pouquinho mais largo que os meus ombros e vou começar a subir na pontinha do pé, na palmeira. Postura de equilíbrio. Olha um ponto fixo à sua frente. Se você não está equilibrando, talvez você esteja jogando o corpo lá para frente, ó. Na palmeira a gente quer ir lá para o céu, lá para o céu, lá para o alto. Contrai, mula bando, Dhyana banda. Umbigo para dentro, para cima. Sustenta. Na exalação, desce primeiro o calcanhar para o chão, depois os braços. Relaxa os ombros. Fecha um pouquinho os olhos. Observa os batimentos cardíacos. Tenta trazer uma respiração aqui longa. Vai abrindo os olhos devagarinho. Se você está no meio do tapetinho, a gente vai só afastar as pernas. Se você não está, vira de ladinho e afasta as suas pernas. Um bom afastamento, tá? Não precisa ser muito pequenininho. A gente vai fazer a estrela de 5 pontas. Então é um bom afastamento e os seus pés eles ficam bem paralelos.
ele quase vira um pouquinho para dentro o pé, porque a gente mede essa linha paralela pela borda externa do pé. Ativa bem os dedões do pé no chão. Sente que você tá usando essa musculatura aqui interna da perna. Estende os seus braços na linha dos seus ombros. Palma da mão virada para baixo. Não gruda o ombro lá na orelha, ó. Ombro afastado. Fecha um pouquinho os olhos. Nessa postura da estrela, ela fala muito desse brilho, né? Desse calor interno que a gente leva a atenção lá para o plexo, como um sol interno mesmo. E desse centro do nosso corpo, essa luz, essa energia, ela vai saindo lá pelas extremidades. Então, ela percorre aqui os braços até lá na pontinha dos dedos da mão. Ela sai do centro e desce para as pernas, enraizando lá nos pés. E ela sai do centro e cresce, saindo lá pelo topo da cabeça. Fecha os olhos, visualiza essa luz brilhante saindo do centro do seu plexo para as extremidades. Respira. Na próxima inspiração, eleva os braços lá em cima. Tenta unir uma mão com a outra. Talvez você possa olhar para as suas mãos. Cresce, cresce, cresce. Solta o ar, afasta na lateral. E vamos entregar lá para o chão. Vê se é possível trazer a pontinha dos dedos para o chão. E eu vou apontar o topo da minha cabeça para o chão. Estou olhando lá para trás. Passarita. Eu vou trazer o peso do meu corpo mais para frente do meu pé. Relaxa os ombros. Entrega bem o tronco pendurado na perna. Se você precisar flexionar o joelho, flexiona os dois, tá? Só um pouquinho. O suficiente para você ficar confortável aqui. Para você ir aproximando o tronco da sua coxa. Vai caminhando com as mãos lá para sua perna esquerda. Tenta abraçar essa perna. Tenta aproximar a testa do joelho. Boa, respirou, voltou para o centro. Troca a perna direita. Abraça. Tenta aproximar a testa do joelho. E o peso lembra lá para frente do pé. Boa. Volto para frente, lá para o centro. Queixo no peito. Se desenrola, vai crescendo. Topo da cabeça, volta a apontar lá para o teto. Voltamos para a base da estrela. E a gente vai trocar para a base da deusa. Calcanhares para dentro, ou seja, os pés estão 45 graus para fora. Observa que não é 90 graus, não é o pé totalmente para fora, isso vai ser bem difícil de sustentar. O pé está numa diagonal para fora, mão na cintura, flexiona aqui um pouquinho o joelho, ó, sente a base da deusa. Observa essa abertura do quadril. Eu não quero deixar meu joelho cair para dentro. Eu vou o tempo inteiro empurrar esse joelho para fora. Pode ser que a sua deusa esteja aqui hoje, ó, mais curtinha, num lugar mais seguro para os joelhos. Se você tem abertura, afunda ela mais um pouquinho. Ativa a região do glúteo, quadril encaixadinho. Traz a palma da mão virada para cima, cotovelo pertinho do tronco, e a gente vai fazer um balancinho para um lado e para o outro. As mãos vão acompanhar, e aqui é como se a gente estivesse segurando alguém debaixo d'água. Uma perna pode esticar um pouquinho mais, depois a outra. Fiquem aí que eu quero ver vocês. Aí, é um movimento bem suave. Muito bom. Já está trabalhando bem a perna. E a gente vai aos poucos reduzir esse movimento até eu voltar aqui para o eixo. Continua ativando o glúteo e eu vou abrir esse braço, ó, vou trazer o cotovelo na linha do ombro, palma da mão para frente. Na deusa completa agora, força nas pernas.
Força e suavidade. Tenta encontrar, através da sua respiração, suavidade para esse lugar. Na próxima inspiração, cresce. Leva os braços lá no alto. Afasta na lateral. Mãos na cintura. Volto o calcanhar alinhado com a pontinha do pé. Voltei pé paralelo. A mesma base da estrela. Vou de novo entregar lá embaixo. Mais uma vez. Passarita. E você pode agora segurar ou aqui na batata da perna ou lá no seu tornozelo e puxar um pouquinho mais. Flexionar os cotovelos e puxar um pouquinho mais o tronco. Relaxar a cabeça. Lembra, direciona agora o peso para a ponta do pé. Pé todo no chão, mas o peso, os meus dedões chegam a estar branquinhos assim, apertando o chão. Excelente. Relaxa os braços. Na próxima inspiração, queixo no peito. Desenrolo. Volto com a mão na cintura, vai devagar, cabeça a última a chegar. Vai fechando devagarinho as pernas e traz as pernas de volta na linha do seu quadril. A gente repete aquele último fluxo. Mãos, braços aqui na linha do ombro, pé firme no chão, flexiona o joelho, quadril lá para trás, mão lá para frente. Ativa assoalho pélvico, contrai como se estivesse segurando o xixi, umbigo para dentro, para cima, peso lá no calcanhar. As mãos querem ir lá na frente, o bumbum lá atrás. Mais uma respiração, sustenta. Inspirou, mantém os braços, estende as pernas. Braços lá no alto, afasta um pouquinho mais largo que os ombros. Olha um ponto à sua frente, cresce lá para o alto, na pontinha do pé. Sustenta a palmeira. Respira. Ancora o seu olhar num ponto. Excelente. Volta devagar, calcanhar para o chão. Desfaz os braços. Relaxa. Pode ir lá para o final do seu tapete. A gente vai só se direcionar aqui para deitar de barriga para o chão. Então, da sua melhor forma, eu vou conduzir para Uttanasana, relaxando aqui, entregando o corpo e caminhando com a mão lá para frente, tirando o calcanhar lá do chão. Eu passo aqui por uma prancha, alinhando ombro com punho, joelho para o chão e vai descendo como for melhor para você, até a gente deitar de barriga para o chão. Pés relaxados lá atrás. Boa. Traz o antebraço no chão, a gente vai passar pela postura da esfinge. Antebraço no chão, cotovelo vai ficar na linha do seu ombro. Os dois cotovelos aqui na largura do ombro e logo abaixo do seu ombro. Mãos no chão, viradas, dedinhos virados para frente. Dorso do pé no chão. Olha a sua frente. E não dê, a gente vai fazer a ativação aqui, ó, de novo, de Mula Bandha e Uddiyana Bandha. Então, eu vou ativar o assoalho pélvico, o meu umbigo, ele vai sair do chão. Eu estou empurrando aqui com a minha coxa, glúteo ativado, e o meu umbigo não está relaxado lá no chão. Pode até ser que ele esteja tocando o chão, mas ele não vai estar entregue para o chão. O meu sai do chão, ó. Tem um espaço aqui. Olha a sua frente, sustenta esse lugar. E relaxa. Deita. Cotovelos para fora. Traz uma mão em cima da outra. Pousa a sua testa em cima das mãos. E lá atrás, junta dedão com dedão do pé e deixa o calcanhar cair para fora. Respira aqui para a postura do crocodilo.
Esse giro que a gente faz com o pé, ele abre lá no quadril. Vai sentindo cada ponto do seu corpo tocando o chão. Aproveita aí para relaxar. Eleva a cabeça, inspira, olha à frente. Traz agora a mão aqui pertinho entre o peito, e as costelas. Aponta o cotovelo lá para o teto, girando o ombro para trás e para baixo. A gente vai ativar o bumbum, empurrando a bacia contra o chão. E eu vou começar a abrir o peito. Eu estou ativando toda a musculatura das costas e essa é a cobra pequena. A cobra pequena, ela é bem exigente e ela mostra aqui pra gente toda essa ativação que a gente precisa fazer nas costas. As minhas mãos estão leves aqui, elas estão de enfeite mesmo. Relaxa, volta a testa pro chão. Respira. Na próxima inspiração, a gente vai fazer mais uma vez. Empurra a bacia contra o chão, gira o ombro lá para trás e para baixo e tenta elevar o queixo, ativando bem glúteo, as costas. E se você estiver tranquilo aqui, você pode começar a se empurrar um pouquinho do chão, expandindo e abrindo mais. O braço não precisa ficar esticadinho, tá? Pode ficar flexionado. Puxa o chão com as mãos, abre o peito e volta a testa para o chão. Excelente. Volta lá para o crocodilo, uma mão sobre a outra. Junta dedinho do pé com dedinho do pé, calcanhares caem para fora. Se você quiser virar a cabeça de ladinho, apoiar a bochecha aqui na mão também é uma opção. Descansa. Traz de volta as mãos pertinho de você. A gente vai se empurrar, passar lá pelos joelhos. Mãe, se quiser, já pode ir sentando, tá? Aqui a gente vai só passar rapidinho. Em quatro apoios, a gente vai fazer a nossa invertida no cachorro olhando para baixo. Então, mãos embaixo da linha do seu ombro, joelhos embaixo da linha aqui do seu quadril. Ative os dedinhos do pé lá atrás. Firma a pontinha dos seus dedos no chão. Não deixa a mão solta. Deixa os dedos agarrando o chão. E daqui eu vou começar a tirar o joelho baixinho e empurrar o quadril lá para o alto, lá para trás. Vamos deixar o joelho flexionado aqui para a gente priorizar esse alinhamento da coluna. Empinar o bumbum lá para o teto. E faz um giro na sua axila como se você quisesse que uma axila olhasse para outra, abrindo os ombros. Flexiona mais o joelho e empurra o bumbum lá para o alto. Isso, isso, isso. Pode deixar o joelho flexionado. Força, segura, abre os ombros. Rola uma axila que é olhar para outra, lá embaixo. Excelente. Mais uma respiração. Firma as mãos no chão. Não deixa o peso todo no punho. Exala, joelhos no chão, perfeito. Pode descansar um pouquinho lá na criança, quem quiser. Leva o quadril lá atrás, senta lá nos pés. Braços podem ficar lá na frente, ou você pode descansar os braços lá para trás. É interessante que você consiga ter um apoio para a cabeça. Se a sua testa não chega lá no chão,
faz um apoio assim com uma mão com a outra, apoia a cabeça para relaxar a cervical. Boa, devagar vai se desenrolando. Antes da gente deitar, vamos sentar rapidinho. Senta na sua almofadinha, se você quiser, para a gente fazer uma respiração aqui. Observa agora como que é sentar, né, depois da prática. Lembrando que tudo que a gente faz, né, de asana, de postura, desses movimentos, são preparações para a gente conseguir se sentar confortavelmente, alinhar a coluna, respirar e se conduzir para um lugar de silêncio. Então, com essa intenção, com essa disposição, com os ombros relaxados, o rosto relaxado, mantenha a sua respiração bem profunda. A gente vai de novo fazer conchinhas com as mãos. Eu vou deixar a mão esquerda virada para baixo, assim, e a mão direita por cima. Como se eu estivesse aqui segurando uma bolinha. Vou deixar bem aqui pertinho da região do meu umbigo. O cotovelo pode ficar aqui relaxado, não precisa ficar colado com o corpo, nem muito afastado. Eu vou fechar os olhos. Vou levar a minha atenção para a palma das mãos, para esse espaço entre uma mão e a outra, ampliando a consciência da respiração lá no baixo ventre, lá no abdômen. E junto desse gesto eu vou inspirar bem grandão e vou soltar o ar em pelo menos o dobro do tempo da minha inspiração. Eu vou soltar o ar bem devagar. Vou deixar o ar sair do meu corpo até eu esvaziar. Inspirando lento, se preenchendo de ar e soltando profundo, concentrando nessa respiração baixa, na respiração abdominal. Relaxa a sua boca, relaxa os olhos. Se entrega principalmente na exalação, se esvazia. Solta o ar bem lento. Não tensiona os ombros. Relaxa. Vamos fazer mais 2 ciclos de respiração profunda, prolongando a exalação. Sem pressa.
Quando você finalizar, desfaz suavemente o seu mudra, desfaz as mãos. E você pode ir devagarinho se deitando, a gente relaxar um pouquinho, Shavasana. Sem grandes movimentos, se quiser mantenha os olhos fechados, só vai se ajustando para entregar o corpo para o chão. Se precisar, coloca uma almofadinha embaixo dos joelhos, se você sentir algum desconforto na região da lombar. Coloca um paninho nos olhos se a luz te incomoda. Se prepara para você conseguir, de fato, ter um momento bom, conseguir descansar. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Faz isso algumas vezes. Cada vez que você solta o ar, leva esse convite de soltura lá para os seus pés, deixa eles caírem para fora. Convida as suas pernas a se soltarem, a desfazer qualquer tensão, por menor que seja. Relaxa a região do seu quadril, da lombar, baixo ventre, todo o abdômen. Busca deixar a sua barriga bem molinha, como se fosse um mingauzinho. Até os órgãos relaxam. Vai levando essa atenção lá para o centro do peito. Relaxa o plexo, coração. Do centro do peito para a direita, vai relaxando o ombro direito, braço, antebraço, punho direito, mão, cada dedinho da sua mão direita. Volta lá para o centro do peito. E do centro para a esquerda, vai relaxando o ombro esquerdo, braço esquerdo, cotovelo, antebraço, punho, a palma da mão, o dorso da mão, cada dedinho da mão. Relaxa. Seguindo a minha voz, respirando profundo, vem trazendo a respiração para a garganta, para o pescoço. Desfaz as tensões. Relaxa lá atrás da cabeça, na base da cabeça. Relaxa o topo da cabeça, a sua testa, os olhos, sobrancelhas, até as orelhas, bochechas. Toca suavemente a língua no céu da boca, deixa a mandíbula relaxar. A respiração cada vez mais lenta, a exalação
mais profunda, mais longa, com todo o seu corpo entregue para o chão. Percebe esse convite que vem de fora para dentro e vai entregando também os seus pensamentos e suas preocupações. O que quer que chegue, que passe por você, permita que passe. Exercita redirecionar a atenção para o ar que está chegando, para o ar que está saindo, para a sensação física de entrega, de soltura. Nos próximos instantes, só descansa no seu silêncio. Mantém seus olhos fechados. Respira profundo e vai através da respiração, conectando de volta com o corpo, com a sensação do corpo no chão. Antes de se movimentar, se conecta com os estímulos que chegam de fora, ativa os seus sentidos. Percebe os sons, percebe se tem algum cheiro diferente. Se você consegue sentir a temperatura, às vezes uma suave brisa na pele. Leva a sua atenção lá para as mãos e para os pés. E desse lugar bem consciente, começa a então despertar o corpo devagarinho, gentilmente mexendo as mãos, mexendo os pés, começando a entender o que que o corpo te pede para esse retorno. Se você ainda sente vontade de ficar quietinho, se você sente vontade de espreguiçar, exercita essa escuta. Até que eventualmente você sinta que está pronto para flexionar as suas pernas e ir virando
corpo de ladinho, passando por uma posição fetal, sem pressa, no seu tempo. E quando estiver pronto, vai voltando a se sentar sobre os isquios, deixando as pernas de forma confortável, alinhando a coluna. Seus olhos podem permanecer fechados, sustentando esse silêncio, essa calma, sustentando a atenção ainda aqui no corpo, na prática. Trazendo as mãos unidas em frente ao coração, nesse gesto, reconhecendo esse espaço que você criou para se observar, para sentir o corpo, sentir as emoções, observar os pensamentos. Deixa nesse gesto as suas intenções com a prática, seus agradecimentos. Eu finalizo entoando o mantra Om e o mantra da paz. Shanti, 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 Hari Om. Se você souber, pode cantar daí. Soltando todo o ar. Inspirando. Om. Shanti. 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 Hare. Namastê. Faz bem, Hari Om. Boa noite. Vou acender aqui. Podem abrir o microfone se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém só quiser se despedir em silêncio também. Acho que meus pais dormiram. Muito obrigada, Ju. Mais uma aula deliciosa. Obrigada, viu? Obrigada pela presença. Espero que estejam todos bem. Passamos um pouquinho do horário, mas eu queria poder fazer essa meditaçãozinha final, rapidinho. Me mandem mensagem, qualquer coisa. Beijo, Lu. Bom ter você aqui. Beijo, Boa Juju. noite, bom Boa descanso. noite. Muito obrigada a todos que participaram. Boa noite para todos, viu? Beijo, Juju. Obrigadão. E Amém. Obrigada. obrigada, Tchau, Bela, por boa ter vindo de novo. noite. Obrigada, Ju. Tava com Beijo, Lu. saudade.
Eu também. Boa noite. Tchau. Boa Beijo. noite. Boa noite. Boa noite, pai. Vocês dormiram? Boa noite. Boa noite, boa noite. Beijo, Yuri. Vai dormir. Eu sou concordo. Eu ouvi um ronco. Que maravilha. Perfeito. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.